É um prazer estar falando com vocês. Vamos estar aqui apresentando o nosso sistema de gestão de mão de obra da Aval Engenharia. Se chama Paytask, tá? Sistema que veio para revolucionar a questão de gerenciamento de mão de obra e folhas de produção dentro das obras na construção civil. Vou falar um pouco para vocês de como são as funcionalidades do sistema, de como ele interage ligado à construção, ligado aos funcionários, ligado à movimentação dentro dos canteiros de obras. Nós da Aval Engenharia temos o prazer de estar agora com o setor de tecnologia, no qual desenvolvemos novos sistemas e cada dia mais inovando e trazendo tecnologia para os canteiros de obras. Esse é o nosso grande diferencial. Então eu vou apresentar para vocês alguns números da Aval. Hoje somos uma empresa que conta com mais de 1 milhão de metros quadrados de área construída, planejada, tá? E orçada. Hoje em torno de 4.500 unidades em acompanhamento, distribuídas em diversas capitais e regiões do nosso Brasil. Como pilares da empresa, nós temos a questão de buscar sempre a redução de custo dos nossos empreendimentos usando tecnologias de diversas formas. Tecnologias essas que são para aprimorar e levar cada vez mais agilidade os conceitos dentro da construção civil. Nós temos redução de custo, uso de tecnologias BIM, implantação de conceitos Lean e indicadores de gestão de produção como os nossos 4 principais pilares. E como diferencial, esses sistemas estão sendo aplicados agora dentro dos canteiros de obra, tem como grande foco, como eu falei anteriormente, da agilidade, como é que eu poderia dizer, da desenvoltura aos conceitos, né, às gestões dentro do canteiro de obra. O grande objetivo desse nosso modelo de gestão de mão de obra, tá, é garantir que os valores de orçamento definidos para a mão de obra sejam efetivamente cumpridos. Como funciona isso? Nós colocamos 2 premissas na implantação desse sistema de mão de obra, que é a inserção do orçamento da tua obra e a inserção da tua lista de funcionários. Então, com isso, eu vou garantir que todo aquele orçamento seja cumprido. De que forma? A partir do momento que eu faço essa primeira inserção, eu não consigo mais alterar esses valores. E a partir daí eu vou executar a minha obra, eu vou fazer as minhas tarefas, executar as minhas tarefas de acordo com o que efetivamente foi orçado ali no primeiro momento. Um outro ponto também que o sistema agrega é a questão da aferição da produtividade real de cada funcionário. Porque, como eu falei, a gente coloca toda a parte de mão de obra dentro do sistema e também todas as tarefas que tem para ser executadas dentro da obra. E eu faço uma ligação entre esses funcionários e com as tarefas. Então, automaticamente o sistema vai estar me mostrando como está a produtividade que cada funcionário está fazendo durante aquele período de folha, durante a execução da minha obra. Tá? Em cima disso, eu consigo definir dentro da minha obra um sistema de remuneração baseado em meritocracia. Como assim? A partir do momento que eu tenho os meus funcionários ligados às tarefas, executando essas tarefas, automaticamente eu consigo fazer com que eles tenham o prazer de estar executando essas tarefas, mas ao mesmo tempo ganhando tanto eles como a empresa. Isso vai me fazer com que eles diminuam essa questão de querer trabalhar por hora extra. Eles vão sempre estar querendo dar produtividade à empresa. Eles sempre vão estar querendo buscar novos serviços para poder tanto ele ganhar como também a empresa vai estar ganhando em produtividade. E o mais bacana de tudo, mas não que os outros não sejam tão importantes, mas é a questão da rotina de fechamento da folha de produção da obra ser automatizada, ser bem mais prática e rápida. Por quê? Porque à medida que você vai aferindo as medições, automaticamente essa folha de pagamento já vai estar sendo gerada. Então a dificuldade que muitas empresas têm, que muitas obras têm, de ter que chegar no último período do mês, ali no fechamento da folha, e parar a equipe técnica, tá, para poder fazer uma folha de pagamento e ter que enviar para o escritório, ter que direcionar técnicos, estagiários, até mesmo os engenheiros para poder validar a folha de produção enquanto a obra está acontecendo, enquanto poderiam estar tomando decisões dentro do canteiro de obra. Isso vai acabar, isso vai ser reduzido bastante o tempo. Tá? Por quê? Porque essa folha vai estar sendo gerada à medida em que você vai estar distribuindo essas tarefas para o teu funcionário e automaticamente, quando for sendo feitas as medições de avanço físico
dessas tarefas, a tua folha já vai estar sendo gerada. O sistema ele já vai estar distribuindo o valor que cada um vai estar recebendo de produção no final do mês, tá? Ele é bem simples. A metodologia de implantação do sistema, como eu falei anteriormente, ela é definida em 2 passos. Primeiro, a definição das equipes de trabalho de acordo com o planejamento da obra. Como funciona isso? Eu tenho o meu planejamento mensal, ou às vezes não mensal, mas às vezes também quinzenal, de execução das tarefas da minha obra. Então, eu vou lá, defino as equipes de trabalho para cada atividade, objetivando atender às datas de início e término planejadas do meu planejamento, definidas no meu planejamento. Eu tenho sempre como sugestão, até mesmo quando estou com os clientes nas implantações, é sugerir que essa rotina de criação das atividades, da definição das equipes que vão executar as tarefas, elas sejam no começo, inicialmente feitas semanalmente. Então você vai lá, define quais são as tarefas que você tem para fazer durante a semana e automaticamente você divide, né? Você vai lá, pega os seus funcionários, suas equipes de trabalho, pega as tarefas e define o que cada um vai estar fazendo, ok? Esse seria o primeiro passo. O segundo passo é uma palavra que a gente utiliza muito no sistema, se chama alocação dos custos orçados. No primeiro slide eu falei a respeito de você ter a sua lista de tarefas e você ter os funcionários e automaticamente você ligar um ao outro. Dentro do sistema a gente usa essa metodologia e a expressão mais utilizada no termo é fazer a alocação, ou seja, a junção dentre atividades e funcionários ou entre equipes de trabalho e pacotes de serviço. Você faz essa alocação de acordo com o que tem de tarefas já alçadas dentro do sistema e define quais são as equipes que vão estar executando cada uma daquelas tarefas. É importante salientar que quando o orçamento ele é importado para dentro do sistema, ele não leva consigo os valores de material e nem de encargos. Ou seja, quando o orçamento ele é inserido no sistema, ele vai puramente o que foi orçado para a mão de obra, para a execução das tarefas. Então, tudo o que tem daquela tarefa relacionada a encargos e relacionado a materiais, ele é retirado e a gente insere somente a atividade com o valor definido para a mão de obra no orçamento inicial, ok? O terceiro passo seria um resumo, aqui de acordo com o slide que vocês estão vendo. Esse terceiro passo seria a alocação final, de como é que é feito o processo como um todo. Como vocês estão vendo, eu tenho o engenheiro juntamente com o meu planejamento fazendo o quê? O alinhamento com as equipes de campo e os valores e prazos para cada pacote de trabalho. O interessante do sistema é que cada atividade ela tem o seu valor definido lá dentro do sistema. Então, o sistema ele trabalha como uma espécie de uma trava, tá? Na qual você não poderá definir um valor mais alto do que eu já tenho orçado. Como assim? Se eu tenho uma tarefa, vamos supor que eu tenho uma tarefa que ela está orçada no meu sistema com valor de R$1.000 para que seja feita aquela execução. Eu não posso chegar e definir um contrato, que a gente chega a fazer um contrato com o funcionário, eu não posso definir que essa tarefa ela vá ser realizada por R$1.100. O sistema ele não me permite que eu ultrapasse o valor que foi orçado. A não ser em algumas medidas, que eu vou estar mostrando aqui também, que é a questão de solicitação de verba extra. Tá? Às vezes é uma definição, enfim, o engenheiro da obra precisa de um valor mais alto do que tem orçado no sistema, então ele vai ter que solicitar uma verba extra para um gestor maior, né, de acordo com a hierarquia da empresa, para que possa ele estar executando aquela tarefa com o valor que realmente ele precisa. Tá? Mas voltando aqui um pouco para o nosso slide, o que eu queria falar, que é mais o resumo que a gente estava conversando, é a questão do alinhamento das equipes. Tá? Então eu tenho um engenheiro, juntamente com o meu planejamento, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando, e ele vai definir as minhas equipes de trabalho. Depois de ter sido feita a definição das minhas equipes de trabalho, o que é que eu faço? Eu tenho o meu prazo, eu tenho a minha tarefa, eu tenho a minha equipe de trabalho já definida e eu vou gerar então as carteirinhas. O sistema ele tem essa metodologia de carteirinhas. O que seriam essas carteirinhas? Ela é como se fosse ela é do tamanho de uma CNH, tá? E no qual ela contém todas as informações. No próximo slide eu vou mostrar o modelo dela.
ela contém todas essas informações que eu acabei de dizer. Qual equipe que vai estar executando aquela tarefa, aonde ela vai estar executando aquela tarefa dentro da minha obra, qual o prazo que ela tem para executar e o valor de cada tarefa a ser executada. Então, o engenheiro, juntamente com o planejamento, faz a alocação e define, tá, essas carteirinhas. Após a confecção dessas carteirinhas, tá, ali no primeiro momento, ali na sala técnica, vamos dizer assim, essas carteirinhas são entregues para o encarregado. O encarregado recebe essas carteirinhas, no qual, como eu disse, contém todas essas informações e entrega essas carteirinhas para as equipes de trabalho. Então, automaticamente, cada equipe de trabalho já vai estar recebendo a sua carteirinha, sabendo o que tem para ser executado. O sistema, ele é definido em 2 módulos, né, para vocês entenderem como assim, Joaquim, 2 módulos. Ele tem um módulo web, tá, totalmente online, ou seja, você não precisa instalar nada na sua máquina, você não precisa ter uma máquina, um computador no seu canteiro com o sistema instalado. Ele é totalmente hospedado na internet, dentro dos bancos de dados da Microsoft, ou seja, vai garantir a sua total segurança do sistema, tá? E a ferramenta web é onde você faz todo esse processo que eu falei até agora. Como assim? Essa questão de você estar alocando os funcionários, estar definindo quais são as tarefas e gerando essas carteirinhas, isso é feito totalmente no modelo web, tá? No módulo web. Então, como eu falei, eu tenho meu valor orçado, tá? De acordo com o que a gente está vendo aqui no slide, eu tenho meu valor orçado, eu faço a minha alocação, ou seja, vamos supor que eu tenho aqui orçado R$1.000, fiz a minha alocação, equipe, tarefa, prazo e custo, e eu gero uma espécie de contrato com o meu funcionário. Por que contrato? Porque ele já vai estar executando a tarefa sabendo o quanto ele vai estar recebendo por isso. Esse slide mostra claramente como é que é essa carteirinha. Como eu falei, ela vem com todas as informações necessárias para que o funcionário saiba o que realmente tem que fazer. Como eu disse aqui, ó, o que fazer? Nesse exemplo aqui eu estou dizendo que eu tenho minha alvenaria externa do 5º pavimento. Isso aí é um exemplo fictício. Então ele já sabe o que fazer, o que cada funcionário vai fazer. O local onde tem que ser executado, está aqui dizendo pavimento 5º, né? 5º pavimento da minha obra. O período definido para que seja feita essa execução, ou seja, quando ele tem que fazer, tá? E o valor total do meu pacote, que foi definido lá do meu orçamento. O grande lance do sistema é que nenhum funcionário fique sem carteirinha. Porque o sistema entende o quê? Se ele não tem uma carteirinha, se ele não está alocado em lugar nenhum, é como se ele estivesse lá sem fazer nada. E sempre que um funcionário, uma equipe terminar um serviço, ele deve entregar essa carteirinha de volta ao encarregado. Como é que funciona esse fluxo? Primeiramente, o encarregado ele recebeu essas carteirinhas da equipe de planejamento, do engenheiro, tá? E entregou para as equipes executarem. Automaticamente, a equipe foi lá, executou todo o trabalho e no final, o que acontece? O funcionário vai à equipe, o líder daquela equipe vai e entrega novamente essa carteirinha após o término do trabalho. E destaca ela no meio. Quando ele destaca ela no meio, o que acontece? Esse lado esquerdo volta para a minha sala técnica, volta para as mãos do engenheiro, para o pessoal que vai estar fazendo a medição, e a outra parte já fica com os funcionários. Por quê? Porque essa parte onde contém esses valores, onde tem os nomes dos funcionários, isso se torna chega a tornar uma moeda dentro da obra. Porque eles já vão saber o que executaram, quanto estão ganhando por aquelas atividades, e ao final daquele período de medição, eles já vão saber de pronto o que realmente executaram e quanto estão ganhando por aquilo, tá? Então, como eu falei, ela é do tamanho de uma CNH, você vai lá e no final você destaca ela aqui no meio, tá? Você faz esse destacamento aqui e cada um recebe a sua parte. Essa parte que volta para a sala técnica, que volta para o pessoal que vai estar fazendo a medição, entra o segundo módulo do sistema, que é o quê? Como eu falei, tem um módulo web, faz toda essa primeira parte. E no recebimento dessa carteirinha, novamente, o que acontece? É hora de fazer a medição, que aí é o grande triunfo do sistema, é esse. Você tem um módulo tablet, no qual você pode trabalhar offline. Eu falo tablet, mas pode ser qualquer ferramenta Android, tá? Então, como está mostrando aqui esse slide, eu tenho minhas tarefas concluídas, tá? Todas essas tarefas que, no caso, seriam esse lado esquerdo aqui, da minha carteirinha.
Eu recebi todas essas tarefas, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Um estagiário, um apontador, ele vai pegar um tablet ou smartphone dele, baixar todas as tarefas, né, para aquele tablet, para aquele smartphone, e vai baixar todas as tarefas que estão em execução e vai a campo fazer essas medições. Então, o que é que acontece? Ele vai, faz as medições em campo. Essas medições podem ser feitas com os percentuais de 0 a 100, dependendo do estágio da atividade. Ah, Joaquim, mas agora eu não entendi. Você fala de tarefa concluída e, ao mesmo tempo, você fala de medição de 0 a 100%. Sim. Por que eu falo isso? Porque pode acontecer de que essa medição seja feita no último dia de gestão da folha daquele período, último dia do período da folha de pagamento do mês. E você tem que fazer a medição. Você não vai deixar de fazer, você não vai deixar de medir o que foi executado mesmo que não tenha sido concluído. Então, por isso o sistema te permite que você faça a medição de 0 a 100%. O que está concluído, ok, você vai lá, você vai medir 100%. E o que é que acontece? Automaticamente, à medida que você for medindo, a liberação dos pagamentos, dos créditos já vão sendo gerados dentro do sistema. Como eu falei no início, eu recomendo que essa primeira parte, né, na inserção, na aplicação do sistema dentro das obras, seja feita essa medição semanal. Você distribui essas carteirinhas e na sexta-feira, vamos supor, você esteja lá fazendo a medição, né, de cada atividade e automaticamente você também vai estar acompanhando o feedback dessa folha. Porque você não precisa esperar fechar o período de folha para poder saber quanto é que está dando na tua folha, o que cada funcionário está ganhando. Não. À medida que você vai fazendo a medição da tua obra, do serviço, do avanço físico, automaticamente ele vai estar gerando a tua folha de pagamento e esse feedback semanal vai estar sendo gerado, tá? Como eu disse, né, é um resumo aqui da ferramenta Web Tablet. O que é que acontece? Eu tenho todo o meu orçado, vamos supor aqui, importante, se eu tenho uma tarefa orçada no valor, como eu falei, R$1.100, tá? Eu posso trabalhar, eu posso alocar até R$1.100, né? Como eu falei anteriormente. Porém, eu posso estar ali fazendo um contrato e alocando menos. Se a minha tarefa custa R$1.100, eu vou lá, converso com meus funcionários, digo, olha, vamos lá, vamos executar a tarefa e essa tarefa a gente vai fechar ela por R$1.000. Isso é comum, como está mostrando aqui no slide. Então, o meu orçado é R$1.000, eu aloquei somente R$1.000, porém eu nunca vou poder passar de R$1.100, como é esse exemplo. E como eu falei, se chegar no dia da medição, que você vai precisar fechar a tua folha e essa medição só tá, essa tarefa não está concluída, o que é que acontece? Eu vou ter que medir o avanço físico até onde ela já foi executada. Então vamos aqui. Se eu tenho R$1.100 orçado, eu fechei a minha alocação por R$1.000, porém na minha medição, tá? Eu fui lá fazer minha medição e só me vi que só tinha feito 50% da atividade. O que foi que o sistema fez? Ele automaticamente calculou, né, os R$500 do que tinha sido alocado e dividiu para automaticamente ele divide para os funcionários que estão compondo a minha equipe, tá? Então assim, esse é vamos dizer assim, o fluxo que eu tenho do meu sistema, o nosso sistema de gestão de mão de obra, que é o Paytask. Ele é bem simples, porém tem ferramentas incríveis. Eu tenho diversos relatórios que podem ser gerados. Eu tenho relatórios de improdutivos de pagamento. Como assim, Joaquim? Como seriam esses relatórios de improdutivos? Como eu falei no início, a gente vai aferir a produtividade real de cada funcionário. Então, o que é que acontece? À medida que esses funcionários forem executando essas tarefas, eu vou acompanhando o quanto eles têm produzido, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui um funcionário que o salário dele custa R$1.400. Ele precisa, para que ele seja produtivo para a minha empresa, agora eu me coloco como um gestor, ele precisa ser produtivo para mim a ponto de se pagar, tá? Por que eu digo se pagar? Ele tem que produzir de tal forma que o salário dele seja compensado. Para que eu não chegue no final do mês e tenha, por exemplo, o salário dele é R$1.400 e ele só executou tarefas, ele só pegou carteirinhas que somaram R$1.000. Eu nunca vou poder pagar menos do que o salário dele. Isso é de praxe na construção, a gente sabe disso.
Então ele vai estar sendo improdutivo para mim, porque todo mês eu vou estar lá completando o salário dele, eu vou estar tendo uma despesa que eu não deveria ter. Então o sistema ele vai estar te alertando quanto a isso, ele vai estar te mostrando, não só ali, como eu disse, não só no fechamento da folha, mas ele vai estar te mostrando durante o período de medição, né, durante aquele período de folha, ele vai estar te mostrando como está a produtividade do teu funcionário. Então são diversos relatórios que tu vai estar vendo, que você vai estar vendo, relacionado a isso, e um deles, esse é bem bacana, que é o relatório de improdutivos do pagamento, tá? Esse relatório, para você ter uma ideia, ele é um dos mais utilizados pelos nossos clientes, porque ele consegue fazer com que o engenheiro, com que os gestores consigam filtrar a mão de obra de tal forma que ela realmente vale a pena estar ali compondo o quadro da obra. Então, como eu estava falando, tem sim diversos relatórios, dentre eles, por exemplo, relatórios que você vai acompanhar o detalhamento de que cada funcionário recebeu naquele período, quais são as atividades que ele está executando, e enfim, é uma ferramenta simples, fácil de ser operacionalizada, tá? Vai assim, ganhar muito tempo, vai fazer com que otimize a parte de gestão de mão de obra dentro dos canteiros, e tudo isso, como eu falei lá no início, com um único foco, que é maior controle, aumento da produtividade, o ganho de tempo, a redução de custo e um resultado maior. Então, nós do Grupo Aval temos o prazer de estar com essas ferramentas, estamos à disposição para tirar toda e qualquer dúvida em relação a essas e outras ferramentas que nós dispomos no nosso escopo. E é como diz nesse nosso último slide, né? Tá na hora de ter a gestão da sua obra na palma da mão. Chega de perder tempo, chega de quebrar a cabeça com coisas que realmente poderiam ser otimizadas. Tá na hora de focar. Acho que o grande lance hoje na construção civil é você realmente focar em coisas que vão te garantir, que vão te trazer benefícios. E essa parte mecânica, existem ferramentas como essa e outras que vão garantir essa tua produtividade, que vão garantir esse teu avanço, que vão garantir esse teu ganho. Então, como eu falei, a gente fica à disposição para qualquer outro questionamento, qualquer outra dúvida que venha a surgir, tá? E foi um prazer.